mas eu quero falar de coisa boa, amém? Eu quero falar de felicidade à luz da Bíblia, de alegria do Senhor. E o tema, como eu disse, é um adorador feliz, ou a felicidade que move um adorador. É o que eu e você fomos criados para ser, adoradores. E os salmistas, são muitos salmistas na Escritura. Alguns salmos são de Davi, nem todos, você sabia disso? Tem salmo de Asaf, tem salmo de Coré, que é o Salmo 84, por exemplo, eu creio que seja de Coré. Existem alguns teólogos que divergem sobre isso. Mas o Salmo 84, escrito talvez pela família de Coré, os reformadores, Lutero, Spurgeon, vão dizer que esse salmo talvez tenha sido escrito por Davi. Enfim, na reflexão de hoje nós vamos olhar para a perspectiva desse salmista, sobre o que é felicidade para quem adora e serve a Deus. Você vai entender que talvez não muitas, todas as vezes que eu perguntei nessa casa se você está feliz, a resposta encontra-se nesse Salmo 84. E com isso eu peço que acenda as luzes e nós vamos ler a palavra de Deus. O Salmo 84, no versículo 1 em diante, pode acender para nós. Amém, o voluntário está correndo. Porque às vezes a gente está correndo na igreja também, não é? Tem que acudir alguém lá fora, tem que impor a mão sobre alguém. E isso é bom demais, porque a igreja é viva. Amém? Coloca para nós a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Eu recomendo, irmãos, se você tem dúvida, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, NAA, ou a NVI, Nova Versão Internacional. Mas mais do que isso, compre uma Bíblia de papel, amém? Tenha devoção pela palavra. Como muitos já sabem, a gente não se concentra lendo a Bíblia nisso aqui, amém? Isso aqui às vezes é só um meio termo, mas na verdade, às vezes para ler 30 minutos da Bíblia ininterruptamente, eu coloco o celular em outro cômodo, senão isso aqui não deixa a gente ler e estudar, amém, irmãos? Glória a Deus. Salmo 84, verso 1, diz assim, na Almeida Revista Atualizada: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, que significa muito felizes, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Muito feliz é o homem cuja força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Fala para quem está do teu lado, Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Vamos começar do começo, do versículo 1, aonde a reflexão do salmista traz para nós a primeira declaração: quão amáveis são. Pode apagar a luz, a gente gosta do escurinho, amém, igreja? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A felicidade de um adorador, ou um adorador feliz, um filho, um servo de Deus, é estar nos tabernáculos de Deus.
Aqui nesse tempo, o tabernáculo era representado pelos templos, talvez pelas sinagogas. No nosso tempo, em que vivemos com uma liberdade física de adorar a Deus, em que Jesus Cristo vai trazendo o Novo Testamento para nós, vai chegar o tempo, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu e você não só temos prazer em ir à casa de Deus, como nós temos prazer de adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também aos domingos. Nós temos pregado, ensinado e tentado dar o exemplo, igreja, de cristãos que vivem o evangelho que se prega nessa casa, das 22 horas de domingo até as 19 horas do domingo seguinte. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A palavra está dizendo, está colocando o senhorio da vida em Deus. Está dizendo que ama ir à casa de Deus. A felicidade do adorador não é então sobre esse nosso espaço físico. Nós não amamos paredes, nós não amamos cadeira fofa, nós não adoramos e não amamos os nossos ares condicionados, nós não adoramos a cor, seja ela qual for, nós não adoramos porque tem uma cruz ou não tem na parede. Nós adoramos porque nesse lugar entendemos que habita o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Nós não viemos aqui encontrar o endereço, nós viemos aqui encontrar o dono da igreja. E o dono dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é o convidado principal, ele é o anfitrião principal. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando dissemos que amamos ir à casa de Deus, amamos vir para encontrar a pessoa de Deus. Amamos ir para encontrar o dono da obra, o dono da redenção. É isso que o salmista está dizendo. Eu amo ir à casa de Deus, meu Deus, Senhor dos exércitos, porque tu estás lá. É na comunhão dos 90 convites novo-testamentários, 90 mandamentos do Novo Testamento que existem, que dizem comunguem, que vai dizer em Efésios, como o pastor Judex pregou, é por meio da igreja que o Senhor se revela. É aqui que Deus faz, é aqui que Deus trabalha. Deus escolheu a gente para ser comunidade, comunhão. Deus nos escolheu para andarmos juntos. A primeira coisa que Deus viu no Éden que não era boa, era o quê? E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, quem entende a pluralidade que existe na igreja de Deus, nas casas de Deus, ama ir, ama comungar, ama ter amigos crentes. É isso que o salmista está trazendo para nós. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista está dizendo, a minha carne se converteu. A minha carne se alegra em se alegrar em Deus. Na sua casa, na sua presença, no seu poder, nas formas que Ele escolheu de eu comungar com irmãos. Eu não dito para Deus como é que eu comungo, Ele que disse para mim como que eu tenho comunhão. Agora eu também apenas obedeço. A minha carne exulta, e se não exulta, tem algo errado com a Bíblia? Tem algo errado com a igreja? Não, talvez tenha algo errado comigo. Eu falava sexta-feira na casa de uns crentes que eu fui visitar, amém? Porque eu não me contento em ver crente na igreja, eu gosto de ir na casa deles. Amém, irmão? Hashtag fica a dica, não é brincadeira. Você quer saber se a gente ama a Deus? O pastor Tel Hayashi, que é uma referência para mim, fala, você tem que amar a Deus e amar as coisas que Deus ama, e Deus ama pessoas. E a gente tem que amar, estar na mesa. Jesus Cristo com os discípulos, Ele estava na mesa. A comunhão não é só nesse ambiente. Hoje, por culpa de vocês, os melhores amigos meus estão aqui. Essa é culpa boa, amém? Por responsabilidade da igreja local, os melhores relacionamentos que eu vivo são aqui dentro, amém, irmãos? Porque eu amo o que o Senhor ama, pessoas. Então às vezes eu não amo ir na casa de Deus, porque eu não gosto tanto dos crentes.
Vai para o espelho um pouquinho. Vê se, né? E acredite, irmão, eu fui para o espelho. E o Senhor mostra todas as minhas imperfeições. Deixa eu apresentar para vocês o espelho que o Senhor me mostra todos os meus erros. O espelho pelo qual eu submeto a minha alma, o meu coração, os meus pensamentos e os meus olhos. É a palavra de Deus. E o verso 3 vai dizer: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. O salmista diz, os teus altares. Aqui tem um grande ensinamento para nós, porque o pardal encontrou casa, e o salmista está falando de algo muito acolhedor aqui. De todos os pássaros, se alguém aqui entende, o pardal não se compra, nem se vende, não tem comércio de pardal. Porque o pardal é o pássaro mais popular, que mais se multiplica. Tem pardal em tudo que é lugar. Se você não sabia, fique sabendo disso. O pardalzinho, como a gente fala aqui em Santa Catarina, é um pássaro popular há muito tempo. O que o salmista está dizendo aqui e nós somos simples. O povo de Deus é um povo simples e tem acolhimento para aqueles, mas aí ele vai dizer a andorinha. A andorinha é um pássaro, como diz o senso comum, numa frase que nós estamos falando, tanto falamos como que nós falamos, a andorinha sozinha não faz verão. Ele está pegando uma analogia de um pássaro que é popular demais, que é comum demais, e a analogia de um outro passarinho que anda em bando, para dizer, a casa de Deus é lugar de acolhimento. A casa de Deus é lugar de colocar o ninho espiritual da sua vida, da sua alma, da sua família. A casa de Deus é onde não tem preferidos. É aqui que senta o juiz e o réu, o promotor e o advogado. Aqui senta o médico e o paciente. Na verdade, aqui não tem cargos e títulos. Aqui nós somos pardaizinhos e andorinhas, percorrendo uma caminhada, uma jornada com o Senhor. Aqui nós viemos para ter acolhimento espiritual, para colocar os nossos corações na presença do dono da casa e dizer: Senhor, aqui eu me sinto acolhido, aqui eu tenho segurança e proteção. Naquele tempo, no Antigo Testamento, nas sinagogas e templos, quando um passarinho fizesse o seu ninho no telhado, o pássaro mesmo, a ave, não podia ser desfeito o ninho, e nem podia sequer, jamais matar o pássaro. E as bênçãos espirituais que Deus tem para aqueles que fazem os seus ninhos, está falando que na casa de Deus tem segurança e proteção. Passarinho nenhum faz ninho em lugar que não é seguro. Você pode perceber, sempre que você ver um ninho, ele está muito bem amarrado, entrelaçado entre si, os gravetos que o passarinho usa para aquele ninho ficar firme. E ele nunca faz num lugar que é de fácil derrubada. A casa de Deus é lugar de você colocar o ninho da sua casa, o ninho da sua família, o ninho do seu coração, o ninho das bênçãos espirituais, porque aqui, não por causa de homens, mas por causa do dono da casa, tem segurança e proteção para você, tem acolhimento do Senhor para você. É isso que o salmista está falando, é isso que ele está comunicando. E Eliseu, os teus altares. Talvez num tempo em que muitos palcos e plataformas se levantaram, nós confundimos o altar, que é um altar de adoração, com um palco. Naquele tempo, o primeiro altar que existia era um altar de bronze, que significava um altar de sacrifício, que era um lugar de ofertas pelos pecados. Mas pastor, nós não estamos nesse tempo. Não temos mais um altar, como no tempo das sinagogas e dos templos. Nós estamos no Novo Testamento, pastor, e agora? E agora a nossa oferta, Jesus Cristo ofertou. Ele deu a sua vida. Hoje nós viemos aqui adorá-lo, a partir do altar do meu e do teu coração. Como o altar do meu coração, pastor? Porque aqui dentro se adora. É no coração que eu coloco um altar diante de um veículo. É no coração que eu coloco um altar diante do dinheiro. É no coração que eu me debruço debaixo de uma conta bancária. De fato e de verdade, ninguém se ajoelha para dinheiro. É aqui que acontece. E o sacrifício de Cristo, que foi a obra consumada, ofertada pelo Pai,
É o altar pelo qual eu e você hoje nos prostramos. Nós adoramos uma oferta que sequer foi ofertada por nós. Nós adoramos um altar que não é mais de bronze, de prata ou de ouro. É um altar que brilha a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. É a Ele, por Ele, que nós prestamos culto e reverência. O adorador feliz entende que o altar de adoração que tem dentro do seu coração é para o Senhor. Glória a Deus. E falamos de felicidade. Deixa eu tomar minha dose de avivamento, chamada café. Louvado seja Deus por cada voluntário da AME. A Larissa veio perguntar: pastor, você quer um café? Eu falei: irmã, isso é linguagem do amor. Sim. Amém. Amém. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Muito felizes os que habitam, os que paroikel. A palavra traduzida do paroikel é habitação, habitação permanente. E habitação permanente não está falando para nós de ser uns crente carola que não sai de dentro da igreja, amém? Porque quando eu estou com a minha esposa, eu leio a Bíblia, sabia disso, irmãos? Quando eu estou com a minha esposa, eu oro em casa. Quando ninguém, só eu e ela vimos, a gente ora. A gente busca o Senhor no nosso secreto. E aí, aquele lugar não é a casa que teoricamente é minha. Como assim, pastor, a sua casa não é sua? Não interessa se é de aluguel ou minha, irmão. Eu estou aqui de passagem. Eu estou preocupado com a habitação celestial. Por que eu estou falando isso? Porque os que habitam perpetuamente na casa de Deus são muito felizes. E ele diz: louvam-te perpetuamente. Para quem entende um pouquinho de direito, perpetuamente é perpétuo, é para sempre. É enquanto você estiver vivo, você vai fazer, você vai cumprir. E talvez em alguns momentos a gente, não foi o caso de hoje, porque o Joinvilense, meu irmão, eu sou Joinvilense agora, fica sabendo. A gente não tem opção, vai chover. E no julho vai fazer chuva com frio. E se der vento, meu Deus do céu. Então essa aplicação da mensagem não é para vocês, amém? Por quê? Porque tem gente lá em Itajaí, em Brusque, em Florianópolis, que se dá um friozinho, não vai para a casa de Deus. Entendeu? Joinvilense não tem opção. Mas em Floripa, o cara, uma vez eu estava em Florianópolis, choveu, faltou shopping naquela cidade, todo mundo para o shopping. A gente tem qualquer programação mais espetacular, mais extraordinária, que talvez nos tire desse lugar de louvor perpétuo, de adoração permanente ao Senhor. O salmista está dizendo: ei, muito felizes são aqueles que habitam na casa de Deus, aqueles que louvam Ele sempre. E é provocante essa felicidade incondicional que o salmista está trazendo para nós. Por quê, pastor? Porque nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus. A sequência do relato aqui vai trazer para nós. Mas eu quero continuar, no verso 5 ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E homens, ao exemplificar aqui sobre se prostrar diante de dinheiro, de carro, de sucesso financeiro, isso é para nós. Às vezes a nossa força está numa ideia de faturamento, às vezes a nossa força está numa linha de chegada, de uma bênção, de um lugar que a gente colocou como meta. Porque escutamos os caras falar que se pular na piscina às 5 da manhã e for trabalhar 5h18, você larga na frente dos outros. Aí o médico te manda dormir, porque o sono renova as tuas forças. E no descanso o teu corpo se renova, porque o teu corpo foi feito por Deus. E é perfeito, na condução de média de sono de 8 horas. Então, algumas métricas que foram colocadas para nós, às vezes não combinam com a Escritura. O homem forte não é sequer um que vai à academia 7 vezes por semana, mas vai em nome de Jesus. Não estou pregando para mim.
nesse momento. Não, irmão, faz 2 semanas que eu estou indo. Ore por mim amanhã. Amém. Mas é a força que não está na barra da academia, a força do homem está em Deus. É isso que o salmista está dizendo: ei, a minha força não está no que eu tenho, não está no que eu faço, não está no que eu sei, não é no conhecimento que eu domino, não é naquilo que eu bato no peito para falar que é bom. A minha força está em Ti. E isso é ser feliz, é parar de se achar. A última bolacha do pacote, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aqui do verso 5 para o 6, do 5 parte B, para o início do verso 6, tem um segredo espiritual para nós aqui, igreja. O coração do homem cuja força está em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quem que tem caminho aplanados para nós? Deus. O qual, verso 6, coloca para nós o verso 6. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O salmista está trazendo aqui uma coisa antagônica. O meu coração está num lugar plano, mas ainda que eu passe pelo vale árido. O que ele está querendo dizer, pastor? O árido aqui, a tradução do hebraico é Baca. Existiam vales de Baca, que significa vale de dor, vale de choro, vale de processo, vale de dificuldade. Vale também vai ter o significado de depressão. O salmista está dizendo: ei, ainda que os meus pés pisem num vale que vai abaixando a minha autoestima, que vai abaixando a minha alegria, que vai roubando de mim a paz, o meu coração está nos caminhos aplanados de Deus. Você está comigo? Eu e você passamos por vale árido. É por isso que o Evangelho de Cristo não é sobre a teologia dos ursinhos carinhosos, que nós somos todos fofinhos de Jesus. Infelizmente não é. É sobre passar por vale árido e entendendo que o que sustenta o meu coração é um caminho plano, que é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor, é a casa de Deus, é a substância, é o alimento espiritual que existe na presença e na palavra dEle. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem da Escritura. E nós estamos no Salmo 84, muito antes da virada testamentária. A palavra do Senhor é imutável, inerrante e infalível. Repito, porque tem uma galera que não está achando que é. A palavra de Deus é inerrante, infalível e imutável. Amém, igreja? Ela não muda, ela não falha e ela não erra. Espírito Santo. Os pássaros fazem ninhos também em lugares seguros, e eles faziam a analogia que está aqui também. É sobre lugares que, se o vento bate, a minha fortaleza, que para o pássaro é o ninho, ela não cai. E talvez nós podemos fazer uma analogia com essa mensagem em imaginar que todo vento de doutrina, como vai falar lá em Timóteo, que procurarão e que andarão com sopros de vento de falsas doutrinas, e procurarão mestres para si próprios, tem a ver. Gente que coloca o ninho espiritual da sua casa em lugar que não é sólido, em lugar que não tem doutrina sadia, em lugar que não é saudável, em lugar que mente sobre finanças, em lugar que faz barganha com Deus. Você entende? Nós temos que honrar a casa. Não é porque eu sou pastor aqui que eu sou voz influenciada para falar. Nós temos que ser francos e verdadeiros. Pastor Judex, na última mensagem, muito bem disse: aqui se abre a Bíblia e a Bíblia é pregada. Podemos passar todos nós. Essa igreja, essa casa é um lugar de Bíblia aberta e palavra pregada biblicamente. Aqui é lugar que a luz que nos ilumina é a luz que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Vão indo de força em força. O verso 7 diz: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A mensagem aqui
Conecta com a realidade daquele tempo? Sim, pastor, nós não estamos indo de força em força para Sião em 2025, eu sei disso. Mas tem uma característica muito grande, muito forte de lição para nós. Do Salmo 120 ao Salmo 134, a Escritura vai relatar do povo de Israel voltando para Sião, voltando para Jerusalém, e são salmos de marcha, salmos de declaração, salmos de irmãos que estão caminhando juntos num propósito maior, em direção a um lugar que o Senhor os direcionava para estar. Qual que é a nossa Sião, pastor Leno? A nossa Sião é o céu. A nossa Jerusalém é a nova Jerusalém. Nós estamos indo de força em força com o nosso destino celestial. Nós não estamos indo de força em força para a próxima bênção material. Nós não estamos indo de força em força para uma chave de vitória. O nosso coração está nas nossas moradas celestiais. O nosso força em força, cooperando uns com os outros, propagando o Evangelho de Cristo, crescendo mutuamente em conhecimento e sabedoria na palavra de Deus, nos leva a Sião do céu, a Sião, Jerusalém, a nova Jerusalém. Esse é o caminho pelo qual eu e você estamos andando de força em força. O nosso destino é o céu. Ore pela sua casa do céu. Eu oro para ser vizinho do pastor Everton e do Fernandinho. É verdade. Pensa, vai ser louvor bom a vida inteira. O Fernandinho numa esquina, eu noutra casa e o Everton na outra. É brincadeira, mas é sério. O Senhor vai me ouvir. Vou ser honrado. Pode ser longe do centro, mas que seja perto do Fernandinho e do pastor Everton. Irmãos, ore pela sua vida espiritual. Olhe pelo destino santo que Ele tem para você. Premedite coisas espirituais para a sua casa. De força em força, cada um deles aparece diante de Deus. Nós temos aparecido diante de Deus. Ou o Senhor só nos vê domingo 19 e fica de 22 até 18h59. Só vê nós porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a sua graça e a sua glória duram para sempre. O verso 8 diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele está pedindo para Deus ouvir as orações dele. E ele fala, ó Deus de Jacó, porque ele está lembrando Deus, o que Deus é. Deus é Deus de aliança. Deus não mente, Deus não falha. Ele está dizendo para Deus, Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus que não mente, Deus que não é homem, Deus que não é menino. Deus de aliança, ouve as minhas orações. Deus de aliança, Tu és o meu Deus, Deus de aliança, a minha aliança contigo eu não quero quebrar. Deus de aliança, me mantém de pé. Deus de aliança, não deixa os meus pés se desviarem. Deus de aliança, que o meu ninho seja fortificado da Tua casa e nos alicerces da Tua palavra. Ele está dizendo, Deus de Jacó, Deus de aliança. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido, pois um dia nos Teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Vamos trazer para o nosso tempo? Eu prefiro estar na recepção do boas-vindas, eu prefiro estar lá na entrada do estacionamento, do que está na mesa do boteco, do que está na casa de prostituição, do que está nos lugares de perdição. Eu prefiro a casa de Deus do que eu prefiro as coisas do mundo. Talvez você podia olhar para Colossenses 3, para Efésios, quando fala da nova natureza e da antiga natureza, e pensar, ei, isso aqui é coisa só de um testamento. Não, o plano de Deus para que a gente saiba ser sábio e fazer escolhas santas e puras vem há muito tempo, desde o povo de Israel. Ele traz Cristo, a sua misericórdia revelada, a sua graça revelada, os padrões do reino. Ele estabelece o que é o reino de Deus através de Cristo, mas o padrão está posto há muito tempo nas Escrituras. O padrão é
prefiro estar na porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui a gente prega a palavra. Nós não podemos negociar com o pecado. Nós temos que renunciar à nossa carne e dizer nãos espirituais, nãos de sabedoria, nãos de renúncia. Para o crente de verdade, o não é uma excelente palavra. Uma palavra ótima, super usável. Inclusive vamos fazer uma moda, botar uma camiseta escrita não, estou brincando aqui. Sabe, irmãos, é verdade, a gente tem que começar a pensar fora da caixa. Não, é casa de porta de perversidade, é lugar de murmuração, é ambiente de idolatria. Qual que é o padrão do céu que não tem ao redor dessas pessoas e desses lugares? Não, eu prefiro estar na porta da casa de Deus. Se eu não prefiro, o espelho está apontando para mim. Como diz algumas mães, a carapuça serviu. Quando a minha mãe falava isso, estava encaixadinha, a carapuça servia. Porque o Senhor, Deus, verso 11, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus é sol para dias felizes, e Ele é escudo em dias de perigo. O Senhor Deus é luz para encontrar o caminho, e escudo para te proteger no caminho. Ele é luz para encontrar o caminho, e escudo para te proteger no caminho. Ele é sol acima de você, e Ele é escudo ao redor de você. O salmista está trazendo uma visão espiritual sobre o que Deus faz com homens há mais de 2000 anos. Ele ilumina aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa de metanoia, de mudança de mente, de mudança de comportamento, de mudança de padrão. Espírito Santo, como o sol, Ele revela com a sua luz quem eu sou. A luz de Deus, como tratei aqui também como um espelho, ela revela quem nós somos. E Ele, como escudo, revela para nós quem Ele é. Ele é esse Deus, esse Pai amoroso, esse Pai bondoso. Ele é o Pai de Lucas 15. Ele é esse Deus que mostra com a sua luz os nossos pecados. Ele mostra a nossa lama, Ele mostra a nossa sujeira. Mas Ele diz, ei, eu sou o escudo de proteção que te lava, que te limpa, que te redime. Eu sou o Deus que te salva. Porque muito mais que apontar a tua falha, eu quero te mostrar o caminho de salvação. Eu quero te apresentar um caminho mais excelente, aonde eu sou o teu escudo, aonde eu sou a sua proteção, diz o Senhor. O salmista está dizendo, Ele é sol e escudo. Ele é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Bem aqui é por óbvio, não são propriedades. É o bem para a tua alma, é o bem para o teu psicológico, é o bem para a tua vida financeira, é o bem para o teu cônjuge, é o bem para a sua cônjuge, é o bem para os teus filhos, é o bem que eu e você às vezes esquecemos que devemos procurar. São os bens espirituais, são os momentos de oração e de presença, são o louvem-no eternamente, perpetuamente. A minha alma regozija no Senhor o meu Deus. A Bíblia diz em Salmo 37, agrada-te do Senhor teu Deus, vírgula, e Ele se satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia nunca disse, faça um comércio com Deus e Ele te dá coisas. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus por quem Ele é, pela habitação, pelo regozijo, pelo favor da presença, pelo regozijo de ter a Ele. E Ele satisfará os desejos do teu coração.
É por isso que o Senhor quer a nós e não as nossas coisas. É por isso que o Senhor quer o nosso coração e não o nosso bolso. É por isso que o Senhor quer nós de todo coração e entendimento. Porque Ele é um Deus de graça e glória. Ele é um Deus de proteção, que ilumina tudo que eu e você fazemos. Ele é um Deus que com a sua graça, Ele nos alcança todos os dias. Nós vivemos esse tempo da graça, dessa graça santificadora, em que nós comungamos em igreja, e nós experimentamos de um Deus que nos perdoa todos os dias, é ou não é, irmãos? De um Deus que tem misericórdia de nós todas as manhãs. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que se não fosse pela sua graça, nós seríamos consumidos, nós desapareceríamos. Ele é sol e escudo, que com uma graça escandalosa, nos protege, nos ilumina, e Ele aponta para a glória futura. Aqui em Deus você tem graça suficiente para viver uma vida plena. Ele diz também nas Escrituras: a minha graça te basta. Mas quando encerrar aqui, Ele nos levará para uma glória, e não é a glória que talvez muitos homens, meninos têm pregado, é a glória eterna, e reinará com Ele para sempre, e lá não haverá mais choro, pranto e dor. Lá não terá mais vale árido, lá não vai mais ter vale de Baca. Lá nós andaremos plenamente, tanto com os pés quanto com os corações, em caminhos planos, em caminhos e moradas que foram preparadas por Ele. A glória eterna não é uma linha de chegada na terra. A glória eterna é um início de uma vida que é para sempre no céu. É uma condenação boa de receber uma sentença favorável, de dizer: ei, meu lindo, você vai para sempre para o céu adorar o Senhor. Talvez você fica na casa do outro lado do Fernandinho, do outro lado do Everton, mas eu vou estar na do meio, amém? Porque a glória eterna é ter prazer e sabor nas coisas que são de Deus. A graça dele nos basta. Lá não vai ter mais vale árido. E o verso 12 encerra para nós, trazendo a conclusão da mensagem: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia no homem. Feliz o homem que anda segundo o aconselhamento de quem não serve a Cristo. Feliz o homem quem não escuta os irmãos da igreja, mas escuta o perverso do trabalho. Feliz o homem que escuta aquele que diz aquela voz do diabo: separa mesmo, sai fora. Feliz o homem que se envolve com jogos, com apostas. Feliz o homem que se entrega para o álcool. Feliz o homem que... não. Feliz o homem que teve o coração pinçado, como num anzol, pelas coisas da terra. Não. Feliz o homem que quando acorda e quando deita, confia no Senhor. Eu nunca mais vou fazer a pergunta: você está feliz da mesma forma? Você que veio no culto de hoje de noite, de hoje de manhã, você que está nos assistindo, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Quando alguém perguntar para você: você está feliz? Você olhe para o íntimo do seu ser e você responda para você mesmo se você confia de todo o seu coração no Senhor e nas suas palavras. Se você confia em riquezas ou no Senhor. Se você confia num carro melhor ou em Deus. Se você está orando pela casa na terra ou pela casa do céu. Se você está com um ídolo prostrado em um altar no seu coração, de bronze, de prata ou de ouro, ou se você está adorando a oferta da salvação que Cristo já fez por você na cruz. Pergunte a si próprio se eu e você somos homens felizes que confiam no Senhor. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem
que em ti confiam. Feliz o homem que confia no Senhor. Feliz o homem. O Salmo 23:6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feliz o homem, como o salmista do Salmo 23 diz, que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias. Por quê? Porque eu habitarei na casa de Deus, porque o meu coração não estará nos lugares que não são do Pai. Eu entendi, você entendeu. O profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, e alguns versículos adjacentes, sequenciais, ele diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Quem não na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O profeta Isaías conseguiu contemplar a grandeza de um Deus que nós não conseguimos ver, enxergar e perceber, irmãos, mas ele escreveu para nós. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Isaías 40:17. Ele reconhece a soberania de Deus, que ele é o Deus que dá ordens aos anjos, que dá ordens aos homens, que os homens o obedecem, que os homens confiam na sua soberania. Homens como Daniel, como Neemias, que diante de prisões, diante de perseguições, diante de lugares que eram totalmente controversos à palavra de Deus, eles não desistiram de servir e obedecer o Deus de Israel. Eles perseveraram. E o convite dessa noite para mim e para você, igreja AME, é que a confiança do nosso coração. Por que eu estou falando de grandeza? Porque eu quero te colocar no centro da grandeza de Deus, e não no centro da grandeza das coisas da terra. Porque a tua confiança, não porque uma mensagem foi pregada, mas porque uma mensagem foi compreendida, ela começa a se embasar em confiar em Deus, e não nas coisas da terra.